Já vi mães que choraram em silêncio, deitadas na cama, perguntando a Deus o que fizeram de errado. Já escutei pais dizendo: criei com amor, dei tudo, e hoje? Ele mal liga no meu aniversário. Não é raro, não é exagero, e não é drama. A ingratidão de um filho dói. Mas e se essa dor escondesse um ensinamento profundo? Algo que Carl Jung, o mestre das profundezas da alma, nos ajudaria a entender. Quando um filho se afasta, quando as palavras são frias, ou o silêncio fala mais alto, o que fazer com esse vazio? Por que um amor tão sincero se transforma em distância? Será que falhamos? Ou será que é o destino tentando nos ensinar alguma coisa? Vamos mergulhar nessa ferida tão humana, sob a luz da psicologia analítica de Jung. Vamos entender sobre arquétipos, sombras, expectativas silenciosas, acima de tudo, cura. Sim, a cura. E a beleza, até mesmo na dor de não ser reconhecido por quem mais amamos. Vamos nos aprofundar na raiz invisível da ingratidão. A luta interna do filho com suas próprias sombras. O arquétipo do pai e da mãe feridos. O perdão como caminho. E a redenção possível, mesmo sem reconciliação. Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nós mesmos, enfrentamos nos outros. E muitas vezes, o que vemos num filho ingrato é o reflexo de partes nossas que ainda não compreendemos. Isso não é culpa, é consciência. É a chave da liberdade. Então, se essa dor já visitou seu coração, fique comigo até o fim. Talvez, ao compreender o que Jung nos ensinou, uma nova luz comece a nascer aí dentro. Porque a alma amadurece não quando tudo dá certo, mas quando a gente encontra sentido até naquilo que mais machuca. O arquétipo do pai e da mãe, a imagem sagrada no inconsciente. Desde os primeiros passos, desde aquele olhar inocente que buscava abrigo nos seus braços. Para uma criança, os pais não são apenas pais. São tudo. São deuses. Carl Jung nos ensina que, no início da vida, mãe e pai são arquétipos vivos. A mãe representa a nutrição primordial, o ventre eterno. O pai representa a ordem, o limite, o rumo. Mas o que poucos entendem é que essa imagem não está acima de quem você realmente é. É como e o que o inconsciente do filho precisa projetar. É instintivo, automático, psíquico. E quando o filho cresce, essa projeção precisa cair. Precisa ser rompida. Porque ninguém se torna adulto enquanto vive sob a sombra dos deuses. E adivinha quem paga o preço dessa ruptura? Você mãe, você pai. A mãe de carne. O pai de verdade. Aquele que deu tudo e que agora é rejeitado. Ignorado. Talvez até desprezado. Não porque falhou, mas porque seu filho está tentando se encontrar. E para isso, ele precisa se afastar do espelho que você representa. Quantos pais já ouviram a frase: "Você não entende nada. Não se mete. Fica na tua." E quantas mães já sentiram o corte frio de uma ligação que nunca veio? De um abraço que se perdeu? De uma ausência que virou rotina? Isso é ingratidão? Sim. Mas é também algo mais profundo. É o ego tentando nascer. Jung dizia que a individuação exige separação. E às vezes, o nascimento do verdadeiro eu vem disfarçado de rejeição. Vem em forma de frieza, de esquecimento. Mas a dor que você sente não é prova de fracasso. É prova de que você foi importante demais. E agora, o filho precisa aprender a viver sem essa base. Ele precisa deixar de ver você como divindade. Para, um dia, talvez, te enxergar como humano.
E isso dói. Dói porque você deu o melhor de si. E parece que isso não valeu nada. Mas valeu. E vale. Mesmo que agora ele não veja. Mesmo que não reconheça. Você está plantando um valor que ele só vai entender quando a vida cobrar. E talvez, quando ele mesmo se tornar pai. Ou mãe. Já sentiu isso? Já viveu esse afastamento sem explicação? Essa frieza que rasga como faca? Jung dizia: o filho precisa se libertar da imagem paterna para descobrir sua própria alma. E quando ele se liberta, rejeitando tudo o que você representa? E se a ingratidão for mais do que apenas afastamento? E se ela for persistente, fria, quase cruel? E se o amor que você deu com as mãos volta como rejeição, ironia ou desprezo? Existe algo que Carl Jung descobriu, e que poucos têm coragem de olhar de frente. A sombra. A parte oculta da psique. Aquilo que o filho esconde, até de si mesmo. Suas dores não resolvidas. Seus medos. Sua raiva. Suas frustrações. E adivinha quem se torna o alvo mais fácil para isso? Você. O pai que sempre esteve lá. A mãe que não abandonou. A sombra não ataca o estranho. Ela ataca quem está mais próximo. Quem representa o que ele ainda não entende em si. E o pior é que, muitas vezes, ele nem sabe o que está fazendo. Mas você sente. Na pele. Na alma. Então agora, vamos atravessar esse espelho. Vamos encarar o que a psicologia profunda tem a nos dizer sobre essa parte invisível, mas devastadora. Porque entender a sombra pode ser a chave para transformar a dor da rejeição em poder interior e sabedoria ancestral. Mas, o que realmente é a sombra? Aquilo que não se vê. Aquilo que o ego rejeita. Aquilo que o filho não suporta reconhecer dentro de si. Então joga no colo de quem sempre esteve por perto. Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Mas e quando essa irritação se transforma em ataque? Quando cada gesto seu parece ser mal interpretado? Quando tudo o que você faz é visto como controle, julgamento ou fraqueza? A verdade é cruel. Às vezes, o filho rejeita em você exatamente aquilo que não consegue aceitar nele mesmo. Ele não quer ser fraco, então chama sua bondade de fragilidade. Ele não quer se sentir culpado, então acusa você por tudo. Ele não quer admitir que errou, então transforma sua presença em ameaça. É o mecanismo mais antigo da alma humana. Projeção. A sombra dele, seu lado ferido, ressentido, inseguro, é jogada em cima de você, como um espelho invertido. E o pior, muitas vezes, ele faz isso sem nem perceber. Jung explicava que quanto mais ignoramos a sombra, mais ela governa a nossa vida. E chamamos isso de destino. Mas não é destino. É dor não curada. E a presença dos pais, especialmente dos que amaram de verdade, acaba se tornando um lembrete constante daquilo que o filho ainda não resolveu dentro de si. Por isso ele reage, por isso afasta, por isso fere. E aí, você começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? Mas e se a pergunta correta não for essa? E se você não estiver sendo odiado, mas apenas servindo de espelho para um conflito interno que não é seu? Pense nisso. Quantas vezes você sentiu que a raiva que recebe não combina com aquilo que você ofereceu? Quantas vezes se calou, não por fraqueza, mas porque já entendeu que a batalha ali é interna? O filho que agride
não está gritando com você. Está gritando com as próprias dores não resolvidas. E você, como pai, como mãe, precisa agora de algo que talvez nunca tenha sido ensinado. Proteger sua alma, sem fechar o coração. E isso exige um tipo de poder que poucos conseguem acessar. A força de quem compreende, de quem ama, sem se anular, de quem sofre, mas escolhe não perpetuar a dor. Porque no fim, a sombra não é um inimigo, é um chamado à consciência. E às vezes, o seu silêncio é a única luz que ele terá quando finalmente decidir olhar para dentro. Já sentiu isso? Já foi o alvo de uma dor que não era sua, mas que caiu sobre você como uma avalanche? Se isso ressoar em você, escreve nos comentários. Eu entendi o que é a sombra. Talvez isso ajude alguém a entender a sua própria. E agora? Se existe sombra, também existe luz. Mas a luz, quando não é reconhecida, pode ser rejeitada. No próximo ponto, vamos falar sobre o que acontece quando o amor, puro, verdadeiro, insistente, é tratado como fraqueza. E por que, muitas vezes, os filhos confundem amor com obrigação e presença com peso. Vamos falar sobre a banalização do amor dos pais. Porque a dor mais silenciosa é a de quem foi esquecido por ter sido constantemente disponível. Existe uma dor que não grita. Ela não rasga o peito de uma vez só. Ela vai secando o afeto, dia após dia. É a dor de quem foi esquecido, por estar sempre lá. É estranho, mas quanto mais constante é o amor dos pais, mais ele corre o risco de ser banalizado. E o que é oferecido todos os dias, com dedicação silenciosa, começa a parecer obrigação. Rotina. Dever. O filho começa a enxergar cuidado como responsabilidade, e carinho como fraqueza. Jung falava que onde o amor impera, não há vontade de poder. Mas onde o poder toma conta, o amor vira invisível. E quando o filho entra nessa ilusão, de que o amor dos pais é garantido, eterno, automático, ele esquece que cada gesto, cada silêncio, cada presença é uma escolha. Você não tinha que estar ali, mas escolheu estar, mesmo quando não era reconhecido, mesmo quando doía. Talvez você tenha se calado em muitas discussões, porque sabia que gritar não educa. Talvez tenha perdoado sem receber uma desculpa. E o que recebeu em troca? A indiferença, ironia, ou, pior, silêncio. E esse silêncio pesa. Pesa porque quem ama espera a reciprocidade. Não por ego, mas porque o amor é um vínculo vivo. E quando só um lado rega, a flor murcha. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita. O fato de seu amor ter sido banalizado não o torna menor. Pelo contrário, mostra que ele foi tão constante, tão profundo, tão disponível, que foi confundido com o ar. E o ar só é valorizado quando falta. Já sentiu isso? Já percebeu que quanto mais você ama, mais invisível se torna? Agora reflita. Amor não é obrigação. E que essa frase pode despertar quem esqueceu disso. Carl Jung nos lembra que o amor verdadeiro é aquele que não exige retorno, mas também não pode viver eternamente no deserto. E é por isso que muitos pais, em silêncio, começam a se afastar por dentro. Não é que o amor acabe, é que ele se recolhe para sobreviver. Mas e quando essa dor da invisibilidade vira amargura? Quando o amor, depois de ignorado, se transforma em ressentimento? É aí que nasce o maior risco de todos: a quebra do vínculo emocional profundo.
No próximo ponto, vamos falar sobre o que acontece quando o coração de um pai ou de uma mãe se fecha. E como reconhecer esse momento? Não para criar culpa, mas para evitar o que pode ser irreversível. Vamos falar sobre a ferida emocional que se abre quando o amor não encontra mais onde pousar. Chega um momento em que algo dentro do pai se cala, algo dentro da mãe se apaga. Não é birra, não é vingança, é cansaço da alma. O amor, depois de tanto ser empurrado para o canto, de tanto ser tratado como peso, se recolhe. Jung dizia: onde o vínculo afetivo é rompido, a alma começa a adoecer. E esse rompimento nem sempre é visível. Não é uma briga, não é uma porta batida. É um olhar que já não brilha. É um abraço que perdeu o calor. É uma voz que responde, mas não vibra mais. A quebra do vínculo emocional é como uma rachadura no vidro. Começa pequena, mas com o tempo, se espalha. E o mais cruel? Às vezes, o filho nem percebe. Porque estava ocupado demais, combatendo demônios que nunca foram seus pais, projetando mágoas, negando afetos, desvalorizando presenças. Até o dia em que, sem aviso, o amor que ele achava garantido não está mais ali com a mesma força. E aí bate o desespero. Mas nessa altura, o coração que foi silenciado tantas vezes, já aprendeu a bater em silêncio. Não é mágoa, é proteção. Porque a alma também aprende a se defender. E quando o amor se torna dor recorrente, ele aprende a se esconder. Já viveu isso? Já sentiu seus sentimentos se calando por dentro, como se amar virasse um risco, e o silêncio, uma defesa? Jung nos lembra que a psique é feita de laços, e quando um laço se parte, o vazio não se preenche com desculpas, nem com promessas. Se preenche com presença, com verdade, com humildade. E se o filho um dia despertar, se ele enxergar o que perdeu, que ele ainda encontre, em você, um coração ferido, sim, mas não endurecido. Porque o amor dos pais, mesmo machucado, carrega um poder arquetípico, antiga, divina. Mas isso não significa aceitar tudo. Não significa apagar sua dor para manter a paz. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Falaremos sobre o limite entre o amor e a autoanulação. Sobre como dizer basta. Também é um ato de amor. E sobre como a consciência junguiana pode nos ensinar a colocar limites, sem quebrar quem somos. Existe um ponto onde o amor deixa de ser luz e começa a apagar quem o oferece. É quando o pai, ou a mãe, abre mão de si mesmo para manter a presença. Quando engole tudo, o tempo todo. Quando ama mesmo sem retorno. Quando aceita tudo, só para não perder o pouco que resta. Mas amor que exige autoaniquilação não é amor, é sacrifício. Carl Jung dizia: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E às vezes, a escuridão está na ideia de que, para ser bom pai ou boa mãe, é preciso aceitar tudo. Não, é preciso amar com consciência, com limite, com respeito por si mesmo. Porque onde não há respeito próprio, há brecha para abuso emocional. E sim, até os filhos, muitas vezes sem perceber, podem abusar do amor dos pais. Testam, ferem, desprezam e esperam que os pais fiquem. Mas há um momento em que dizer basta é o único gesto de amor que ainda resta. Amor por si, amor pelo próprio silêncio.
Porque amar também é ensinar. E às vezes, é o limite que desperta. Jung nos lembra que o processo de individuação, de tornar-se quem se é, exige confronto, autenticidade, coragem. E talvez seja agora a sua hora de individuar-se como pai, como mãe, como alma. De reconhecer, eu dei tudo o que podia. E se não foi suficiente para ele, não é culpa sua. É parte da jornada dele, parte do tempo dele, parte da sombra que ele ainda precisa atravessar. E você? Você não precisa ser altar de dor de ninguém. Você não precisa se apagar para ser aceito. Você não precisa mendigar gratidão. Porque o amor verdadeiro não é passividade, é presença firme, é silêncio com dignidade, é limite com compaixão. Já sentiu isso? Já chegou ao ponto de precisar se proteger do próprio filho? Comente, conte sua história, escreva essa frase nos comentários. Eu escolho me respeitar. Porque às vezes, esse é o início da cura. Sua, e talvez, um dia, dele também. E se ele despertar, que te encontre inteiro, com um coração que soube amar, mas também soube parar. Carl Jung nos ensinou que a alma humana é um campo de batalha entre luz e sombra. Mas é nesse campo que se revela a grandeza de quem somos. E você, que amou até o limite, carrega uma grandeza silenciosa que o mundo ainda não aprendeu a reconhecer. Mas aqui, ela é sentida. No silêncio do nosso coração ferido, há uma força ancestral que nos lembra. Não somos vítimas das ações alheias, mas guardiões da nossa própria alma. Os estoicos já nos ensinaram, e Jung nos confirma, que a verdadeira liberdade não está em controlar o outro, mas em dominar a nós mesmos. Porque, no fim, não importa a ingratidão que recebemos, mas a dignidade com que escolhemos responder. E aí está o segredo. Não permitir que o rancor ou a dor nos dissolvam, mas que nos fortaleçam, que nos façam crescer em sabedoria e compaixão. Se hoje este vídeo tocou algo profundo dentro de você, se ele fez refletir sobre seu próprio caminho e suas batalhas, eu te convido a deixar um like, um gesto simples que nos ajuda a continuar essa jornada juntos. E se ainda não é inscrito no canal, chegou a hora de fazer parte dessa comunidade de almas inquietas, dispostas a olhar para dentro e transformar a dor em luz. Enquanto isso, os próximos vídeos ao seu lado são convites para mergulhar ainda mais fundo na filosofia, na psicologia e no poder transformador da consciência. Clique neles, deixe que essas histórias e ensinamentos continuem a alimentar sua alma. Porque a caminhada do autoconhecimento é longa, desafiadora, mas infinitamente necessária. Obrigado por estar aqui até agora. Até o próximo vídeo. Que a sua jornada seja sempre iluminada, mesmo nas sombras.